A paz do Senhor a todos. Estudo análise das atividades espirituais que atuam no mundo, número 4. Destaque para a salvação, transtornos mentais e ensinos corretos. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Se estamos realizando estudos, nada mais importante do que levar as pessoas à salvação e ao relacionamento pessoal com Deus. As coisas de Deus são muito simples. Atos 4, 11 e 12, Romanos 10, de 8 a 10, João 3, 16, Efésios 2, de 8 a 10. 1. As pessoas que real e verdadeiramente trabalham na obra de pregação do Evangelho são Deus, Jesus, Espírito Santo e todos os fiéis vivos, preparados para evangelizar, pregando a palavra da salvação às pessoas. 2. A salvação é um ato instantâneo. Aquele que crê em Jesus, como se deu com o ladrão ao seu lado no Calvário. Lucas 23, 42 e 43. A santificação é um processo que nos leva à maturidade cristã pela obediência à Bíblia, que é a palavra de Deus. Faça esta oração da salvação, crendo em Jesus Cristo e falando junto comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Nota: feito isto com fé, você está com a sua vida totalmente arrumada para um dia partir para a eternidade e estar com Deus para sempre. Em Cristo Jesus, você nasce como uma nova criatura espiritual em Deus, com todos os seus pecados de pronto perdoados. 2 Coríntios 5, 17. Nada a acrescentar, fuja da idolatria, da reencarnação, da fé em santos falecidos e seja fiel a Deus. Use a sua fé com inteligência. João 4, 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Dê culto e adoração exclusivamente a Deus. Deus requer de nós culto exclusivos a Ele e real fidelidade, pois idolatria é infidelidade a Deus e prostituição espiritual. Mateus 4, 10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não a darei a outra, e nem a minha honra às imagens de escultura. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. E ele tem ciúme de nós, filhos de Deus. Tiago 4, 5. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nota: hoje hereges jamais usarão o texto de Mateus 10, 4, 10, que prega culto e adoração exclusivos a Deus, pois se pregarem este texto, suas sucatas espirituais de engano serão reveladas. O amor e a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Relação de Deus com a necromancia, invocação de santos mortos. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Nota: Deus fez de Saul rei de Israel. Como muitos religiosos infiéis dos nossos dias, ele pela soberba se julgou dono do reino e desobediente ao Senhor. Ele chegou ao cúmulo de mandar assassinar 85 sacerdotes de Deus em Nob. Os mortos não voltam. Jó 7, de 8 a 10, Lucas 16, 26. Mas os anjos decaídos se incorporam, comandam e até anulam a mente da pessoa e ardilosamente assumem a identidade de alguém que já faleceu, imitam seus hábitos, voz e até seus gestos, para levar pessoas a crerem na reencarnação, que afinal de contas visam adular a fé da salvação e na ressurreição de Cristo Jesus. São falsas operações que simulam verdades com vários sinais de convencimento. Satanás é um artista do engano, mas entre nós, povo de Deus que está com a vida no altar, pelo nome de Jesus podemos ordenar
e eles serão obrigados a revelar suas verdadeiras identidades. Marcos 5:9. Eis Paulo usando o nome de Jesus. Atos 16:16-18. Aconteceu que nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Nota: não existe reencarnação. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. 2 Tessalonicenses 2:9-12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Finalizando o estudo, considerando 1. A verdade, 2. A realidade que vivemos. Há muitas pessoas com variados transtornos mentais, com destaque à depressão psicótica e espiritual, que provocam alucinações, pânicos, insônias, vozes espirituais, enfim, perda do valor da vida e da esperança de viver, etc. A área médica, científica, psiquiatra, com toda a verdade, tem se desdobrado em esforços sobre-humanos com pesquisas e produção de medicamentos, fazem um bom trabalho nessa área de transtornos mentais. Mas, infelizmente, ainda há muitos suicídios de pessoas mesmo medicadas. A Bíblia nos dá um detalhe, 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nota, portanto, notamos que os medicamentos são eficazes sobre o corpo e mente de uma pessoa. Eles fazem parte da estrutura física humana. Aqui há de se considerar a parte física e a parte espiritual de uma pessoa. Então destacamos a existência e a ação de um espírito de enfermidade sobre uma pessoa. Lucas 13:10-11. Ora, ensinava Jesus e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Nota, será que esta mulher não buscou todo tipo de ajuda disponível? A verdade é que medicamentos, por mais excelentes que sejam, não conseguem tratar a enfermidade espiritual de uma pessoa, pois os espíritos operam na dimensão espiritual e não podem ser alcançados por medicamentos. A realidade é que a maioria da classe médica científica, infelizmente incrédula, pelo ateísmo ou pela tradição religiosa que recebeu, não leva em conta as ações espirituais sofridas por uma pessoa. A nossa esperança é que essa barreira seja transposta e que haja uma interação entre médicos, psicólogos e atuação de igrejas experientes com libertação espiritual. Há muitas igrejas que mantêm suas portas abertas diariamente para atendimento de pessoas em suas necessidades pessoais e espirituais. E na Rua 85, do setor Bela Vista, há uma ótima igreja aberta diariamente ao público e também há outras igrejas pentecostais. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A paz do Senhor para todos.